Paz do Senhor, meus amados irmãos e amigos, irmãos em Cristo. Deus me deu uma palavra hoje pela manhã ligada à família. Eu pensei até em fazer uma gravação, mas eu digo, eu vou deixar fazer essa gravação depois, vou meditar mais um pouco. Então hoje eu vou fazer ao vivo mesmo, da maneira daquilo que Deus pôs no meu coração. E eu tô aqui na cozinha de minha casa, que é Raquel, Levita, né, Raquel? Da paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém? Eu gosto sempre de ver minha esposa fazendo eu gosto do cheiro de alimentação, minha esposa cozinha muito bem, ela foi lá dentro. Aí tô aqui na cozinha e eu vou trazer eu trago para os irmãos uma passagem bíblica e uma palavra falando de família. Deus, desde o tempo da criação, né? Deus, quando criou o homem, Deus criou o homem para ser adorado. O próprio Deus é família, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Anjos celestiais que os adoram, né? Querubins, serafins, né? Arcanjos. E o próprio Deus, quando criou a terra, ele também pensou, vou criar o homem. Por que Deus criou o homem? Deus criou o homem para ser adorado pelo homem. Deus criando o homem, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, como está lá no livro de Gênesis. E Deus fez uma família. O que é família? Vem cá, Lucas. O que é família? Que é Lucas, da paz do Senhor, irmão Lucas. A paz do Senhor. Amém. O que é família? A criação de Deus. Deus sonhou com a família. Deus fez Adão, homem. Deus fez Eva, mulher. Deixou no paraíso, né? E ali, depois de um erro que Deus criou uma família, Adão e Eva. Depois do erro por desobediência que Eva cometeu, levou Adão a cometer também. Se bem que Adão foi inocente porque Adão praticou porque quis, a gente não pode responder pelos erros dos outros. Deus ordenou que eles crescessem e multiplicassem fora do jardim do Éden. Talvez se eles não errassem, ele poderia até ter um crescimento de família, filhos, netos, dentro do próprio jardim do Éden, mas Deus quis por bem lançar eles por fora do jardim e fez com que eles crescessem, multiplicassem ali fora do jardim do Éden. E o texto que eu vou ler, e aí vieram os filhos, né? Caim e Abel, né? Filhos e netos, bisnetos, tataranetos. Isso até a geração de hoje. E o texto que eu vou ler para os irmãos hoje está lá no início da Bíblia, do segundo livro da Bíblia, alguns versículos. O primeiro está aqui no livro de Glória a Deus, aleluia, de Êxodo 20, que fala dos 10 mandamentos, e um versículo que me chama muita atenção. Entre muitos, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e até o próximo. Tem o versículo 12 do capítulo 20, que fala: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honre o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Meu primo Mike Nelson, como vai, soldado? Tudo bom? Tem pregado muito a palavra do Senhor Jesus? Dá paz a prima Mike Nelson lá. A paz do Senhor. Viu? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A paz, meu irmão, assim. Aí eu pergunto, nessa transmissão ao vivo hoje, será que nós temos honrado mesmo os nossos pais? Diran, né? Di, obrigado por aceitar a solicitação. Deus te abençoe, meu irmão. Será que tem honrado mesmo nossos pais?
Hoje estamos vivendo os últimos dias. O Senhor Jesus está voltando, os sinais estão acontecendo. E eu nunca vi uma geração tão perdida como essa nova geração de hoje. Os filhos, os netos, os bis, os tataranetos de hoje. Não respeita mais seus pais, os avós. Eu vi uma criação de uma geração, tá? Meu primo aqui Nelson está assistindo esse vídeo aí, nós convivemos juntos também na nossa infância. Nós viemos de uma geração que se nós tomávamos bênção dos mais velhos, dos vizinhos. Eu passei isso para meus filhos, eles aprenderam. Hoje não tomam mais porque estão com 25, 26 anos, mas dos pais ainda tomam, dos tios, dos vizinhos e conhecidos, não digo que não. Mas eu consegui ainda numa época dessa dar uma criação dessa aos meus filhos, para que viessem honrar os pais, os avós, os tios. E hoje a maldade no mundo está demais. A consequência do pecado, da desobediência, do mal está demais. Hoje não se respeita mais. Hoje não tem aquele respeito de filho para pai, de pai para filho. Acabou aqui. E o que é que tem levado essa nova geração a praticar essas coisas? A própria criação que o homem tem dado aos seus filhos, os pais atuais. Alguns psicólogos, citam motivos pelos quais os filhos não obedecem, não seguem mais o ensinamento do pai. Mas eu não levo nem tanto ao lado da psicologia, mas para que venham ter uma doutrinação bíblica dentro da palavra. Eles não ensinam, não traz o mandamento da palavra. Como é que os filhos vão obedecer? Por exemplo, o pai que dá ao filho tudo que quer, tudo que o filho quer dar, essa criança vai crescer pensando que tudo que ela quer, ela vai ter direito, e o pai tem que se virar para dar, e as pessoas vão ter que dar, e não vai correr atrás e vão ser usados. Consequentemente, uma criança dessa crescendo desse jeito vai optar pelo caminho ruim, porque não aprendeu a correr atrás. O pai que ri do filho, meus irmãos, quando ele solta palavrões, por exemplo. Ah, que coisa bonitinha. Meu irmão, deixa seu filho estar xingando, soltando palavrões, você dá risada por isso. Você tá dizendo a ele que tanto faz ele falar palavrões que eu não falar, que não precisa respeitar, que é isso aí mesmo, e dá no mesmo, e não dá nada, que não vai acontecer nada, e que é normal soltar palavrões. O pai que não repreende mal seu filho pelo mau comportamento no meio das pessoas, está dando ousadia. Como é que você não... Ele quando criança passa no meio de adultos que está conversando, se tratando de um assunto de adultos, se mete no meio da conversa em tudo, o pai não repreende pelo comportamento mal, pela desobediência, por maltratar alguém, por se meter no meio de... O que é que vai acontecer no futuro? Uma criança dessa vai crescer, desrespeitando as pessoas e achar que isso é normal. Isso é normal, com certeza. Crescerá pensando que não existem regras de limites de idade. A verdade é essa. O pai que limpa a bagunça dos filhos, que bagunça desistiu, acaba com tudo. O pai arrumando, os pais, a mãe não é arrumando, organizando, eles vêm bagunça, o pai vai, organiza e não chama atenção para querer ver consertar as coisas, botar tudo no... Se você pegou aqui no lugar, bote, você tirou aqui do lugar, ponha. Eu consegui criar os meus assim. Hoje eu estou numa fase amadurecida já de idade, então adultos, mais de 20 anos, não há necessidade mais de dar aquela repreensão segura, mas algumas coisas eles me obedecem ainda, Aí o que acontece? A criança vai pensar dessa maneira, que praticando, tanto faz, arrumar, desabagunçar, que não precisa assumir as suas responsabilidades, porque tem quem passa por ela. Os pais, por exemplo, que deixam de assistir os seus programas de TV, um jornal, alguma coisa, porque o filho está assistindo um desenho animado. Ah, não, deixei para mim assistir desenho animado. Poxa, ele vai pensar que não tem limites, para ele tanto faz, Se é ele, como quem manda na casa é ele, tem que ser como ele quer. Tem que ser como ele quer, da maneira que ele quer, e não há diferença entre adulto nem criança. Os pais que deixam
deixa os filhos ouvir músicas de palavrões, músicas vulgares, músicas que induzem a sexualidade, ao estupro, à criminalidade e tudo. Existe música assim mesmo, né? Chamam as mulheres de, né? Eles vão pensar o quê? Que não tá, né? Para ele tanto faz. Mulher é um objeto de uso, entendeu? E consequentemente uma criança dessa não sei nem dizer o que, vai ser no futuro, né? Para assumir uma família, não vai querer assumir família, né? Tem tantos que dão auxílio e outros, além disso, tem muitos que a hora que o filho quer dinheiro, toma, dá. Se vira, vende até o que tem para dar o dinheiro ao filho, fazer vontade do filho. O filho vai se acostumar a receber aquilo no mole, não vai correr atrás, consequentemente não vai ligar para o trabalho. Ele vai achar que pode se apossar de tudo que as pessoas têm, de qualquer jeito, carregar e botar no bolso e levar, e consequentemente vai ser o quê? Um homem desse, né? A pais que se colocam sempre a favor dos filhos, independente da situação que o filho esteja ou não. Se o filho esteja certo ou errado, ele sempre está a favor do filho. Acho que o filho é que está certo. O filho é que está certo. O filho é que está certo, né? E também líderes de igreja, pastores, né? Líderes de igrejas que acham que os seus filhos estão certo, que querem consertar a vida dos outros, mas é deles, dedicado, bagunça, escrambação. Uma criança dessa vai crescer como achando que sempre tem razão em tudo. Consequentemente vai gerar problema. São ensinamentos, são maneiras de criação que os pais da década de 90 para cá, depois da democracia, que eu firmo a dizer que eu não enxergo essa democracia como uma democracia democrática mesmo, como livre-arbítrio, porque eu vejo controle para tanta coisa aí. A gente não pode mais. Tem um argumento que um tal de um deputado usa aí, né? O tal do Jean Willis, né? Que ele fala sempre de liberdade de expressão. Nós que somos pastores, pregadores da palavra de Deus, a gente não pode se expressar aquilo que a gente pensa em algumas coisas, porque se torna homofóbico, se torna ignorante, se torna bruto. Aí vem um processo em cima da gente. Então tem certas leis que criaram e argumentos aí que está levando a criança da atualidade, da década de 2000 e para cá, tem piorado tudo aí. Agora com esse novo governo aí que entrou aí, meu irmão, e o negócio está estreito, porque a gente não pode pregar mais a palavra de Deus da maneira que ser pregado, não pode mais criar o filho da maneira que tem que ser criado. O que é que nos ensina aqui o livro de Efésios? Vou dar um texto aqui para vocês. Efésios 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Primeiro versículo. Sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Sabe o que significa isso aí? Você, jovem, criança, que está escutando esse vídeo aí, você vai se dar bem. Diante de Deus você está sendo correto em tudo. No futuro, por mais que o mal tente lhe destruir, com a consequência terrena ou espiritual venha contra você, Deus sempre vai livrar. Porque Deus tem isso como mandamento, como promessa, né? O segundo diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, como a gente leu lá no livro de Êxodo 20, né? Está escrito isso aí. Então são são mandamentos da palavra de Deus que você tem que praticar, meu filho. Você jovem, você criança, você tem que praticar, você tem que aprender a obedecer seus pais. E pai, o versículo ele diz: para que te vá bem e viva muito sempre sobre a face da terra. Você jovem, você criança que desobedece seu pai, a maldição de Deus vem contra você. Você pode não sofrer agora no presente, mas no futuro você vai sofrer. Você pode sofrer no presente. As consequências vêm do seu pecado, pela desobediência dos mandamentos da palavra de Deus e a desonra se tem trazido a seu pai e a sua mãe. O versículo 4, o versículo 3 também: vós pais não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina, né? E a demonstração do Senhor, ou seja, dentro do ensinamento da palavra de Deus. Eu sou muito sincero, tanto os filhos como os pais têm errado muito, principalmente os pais, porque não têm dado um ensinamento
não digo religioso, um ensinamento santo do que está aqui na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Deus sonhou com a família, Deus fez a família. Deus quer ser adorado, Deus se sente bem em ser adorado. Deus se sente bem quando vê uma família unida, uma família em que há harmonia. Pode haver até desavenças, alguns problemas que toda família acontece isso, mas quando se tem o ensinamento da palavra de Deus, no futuro, vou falar para os pais agora, você pai que não dá um ensinamento correto, você pode pagar muito preço. Se você ensina aquilo da palavra, mesmo que ele venha desobedecer ou cometer erros, devido à década atual, né? Devido às amizades, às escolas que tem ensinado nas escolas hoje, pode um pouco deturpar a mente do seu filho, mas o que ele aprendeu aqui, uma hora ativa lá dentro do cérebro, a Bíblia diz isso, meu pai me ensinou assim. É dessa maneira que tem que ser. E você, filho, tem que obedecer seu pai. Você jovem, você criança, Augustinho, Deus abençoe, tudo bom, né? Você jovem, Deus você criança, você adulto. Tem muitos adultos aí que teve uma boa criação, teve uma boa formação religiosa, teve um bom ensinamento dentro de um bom meio familiar, depois que cresce, envolvimento com pessoas que não têm formação, envolvimento com pessoas possessas diabolicamente, pessoas presas a vícios, né? Leva a se envolver, essas pessoas se levam a se envolver com essas pessoas e acaba também desaprendendo, deixando de praticar aquilo que está aqui na palavra de Deus. Honra a teu pai e a tua mãe, filho meu, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os dentro da doutrina, do ensinamento da palavra de Deus. Você pode me perguntar, vou lançar uma pergunta agora para mim, um comentário, perguntar, pastor Augusto Vitória, mas esse mundo aqui não melhora mais não. Em parte eu não discordo do seu argumento, porque a Bíblia nos diz que nos finais dos tempos se levantaria pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, está lá no livro de Mateus 24, reino contra rei, fome, peste, terremoto em vários lugares. E tudo isso está acontecendo. É mais um motivo para que você, jovem, você mulher, você homem, você pai de família, você mãe de família, você avô ou avó, você que tem um filho adotivo, venha praticar dentro de sua casa, ensinar o que está dentro da palavra de Deus. Aquilo que é pecado, o que é erro. Se você não doutrina o seu filho dentro da palavra de Deus, não ensina a ele que ele não pode possuir aquilo que não é dele. Quando criança, quando ele crescer, se você quiser consertar, vai ser difícil. Se você não ensina ao seu filho que ele não deve se meter no meio de conversa de adultos ou participar de meios de reunião de adultos, você jamais vai poder impor um controle de diferença de idade, diferença da sua para ele. Ele vai se achar que o mesmo direito que você tem, ele tem também. Se você não impor limites em sua casa, tendo um aparelho de televisão para o que ele deve assistir ou não deve assistir, os momentos em a prioridade aos mais velhos, no caso, os pais, avós, depois eles jamais vão respeitar e não vão passar isso aí para os filhos dele. Se você não pega o seu filho ou sua filha na hora, principalmente as mocinhas, na hora certa, não chama no eixo, como a Bíblia nos ensina, está aqui escrito, para pegar o filho com vara, se for possível, há argumentos aí, novos políticos aí que lançam aí que não pode tocar a mão nos filhos. Criança não pode tocar a mão nos filhos. Mas a Bíblia manda ensinar com a vara, e aí? Que é maior, o mandamento de Deus ou o mandamento do homem? Hein? Amanda e Max, tudo bom? Amanda e seu esposo. Max é o sobrenome. É o de Amanda, né? Deus abençoe a Amanda. Então, meus amados amigos, irmãos em Cristo,
em Cristo, há a necessidade do ensinamento da palavra de Deus. Não se cria filho sem controle, principalmente as mocinhas, porque o mundo hoje está a cada dia mais sendo a humanidade sendo consumida, né, pelas drogas, pelo sexo sem controle, pela procriação descontrolada, simplesmente porque muitos pais da atualidade não tiveram uma boa educação religiosa, não tiveram um bom ensino dentro da palavra de Deus e, consequentemente, não ensinaram isso aos seus filhos, aos seus netos. Estamos vivendo nos últimos dias, Jesus está voltando. Há necessidade de você, homem e mulher de Deus, que está dentro da casa do Senhor, praticar, aprender mais, que a gente nunca sabe, sempre aprende. Praticar, viver e ensinar isso. Há necessidade de você que não faz parte de um evangelho também aprender, praticar, ensinar isso. Respeito aos pais. Quando digo pais, eu digo avós, avô, pai e mãe. Respeito aos mais velhos. Respeito às pessoas idosas. Respeito aos cabelos brancos. Porque onde está a verdadeira universidade da vida, né? A verdadeira universidade da vida não está em você fazer um vestibular e cursar um doutorado, mas é no dia a dia, aquilo que você passa no dia a dia. Eu conheço as experiências, né, no mundo material, e por que não dizer espiritual. Eu conheço muitos doutores, amigos meus, né, em várias áreas, área de direito, odontologia, medicina, que se prepararam muito, mas não vivem bem, nem moralmente, nem financeiramente, porque não estudaram demais, mas não passaram pela universidade da vida. Então, o verdadeiro ensinamento está em primeiro lugar aqui, a palavra de Deus. E segundo, na criação, que seu pai e sua mãe te dá dentro da palavra de Deus. Essa foi a palavra que o Senhor Jesus me deu essa manhã, falando de ensinamento, falando de família. Nesse momento, muitos também aprendem até, são bem ensinados, aprendem até, dentro da palavra de Deus, como deve se portar como os filhos abençoados, mas depois que crescem, se misturam com pessoas que não têm uma formação, não teve um bom ensinamento religioso, não tem uma boa formação de família e acaba se contaminando e deixa de ser aquele filho ou aquela filha abençoado para seus pais. Nesse momento eu convido você a fazer uma oração comigo. Amém? Glória a Deus. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, Deus, eu intercedo agora, Senhor, pelos meus filhos, Senhor, pelos meus futuros netos e netos do presente. Intercedo, Deus, pelo filho desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa, deste homem, dessa mulher que está aí participando, Senhor, desse momento, assistindo, Senhor, essa transmissão ao vivo. E pelo poder da palavra, Senhor, porque o Senhor fala em sua palavra, tudo aquilo que pedi ao Pai, no do Filho, ele será concedido. Nós repreendemos e expulsamos da vida dos familiares, Senhor, dos nossos irmãos em Cristo, todos aqueles, Senhor, que vivem sobre o planeta Terra, Senhor, aqueles principalmente que o Senhor tem um chamado, Senhor, espiritual. Repreendemos toda a primeira e última legião de demônios mandados ou hereditários no mundo físico e espiritual contra essa família, contra a minha família, contra os nossos familiares, contra esse homem e essa mulher, que sejam destruídos em nome de Jesus, que saiam sem direito a retorno, legiões, principados, hierarquias de demônios. Você não tem força sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre esse pai, sobre essa mãe, sobre esse jovem, sobre essa jovem, sobre essa criança. Você perdeu a batalha. Também, Jesus, pelo poder da palavra, Senhor, eu ordeno que toda macumba e oferenda feita nas águas, nos riachos, nos rios, nos ribeiros, nas lagoas, nos lagos, no fundo do oceano, acima do oceano, na areia da praia, nos mares, no ar, na terra, nos cosmos,
nas matas virgens, nos terreiros de candomblé, nas umbandas, quibandas, cemitérios, nas cachoeiras, nas aldeias, nas encruzilhadas, terreiros de candomblé. Toda oferenda feita no passado, Senhor, no presente, contra a minha família, contra as famílias que te servem, Senhor, contra a família desse homem, dessa mulher, Senhor, que está assistindo essa transmissão nesse momento, seja destruída em nome de Jesus, pelo poder do sangue do Cordeiro. Que toda infecção mental e espiritual que tem entrado na mente desse filho, dessa filha, desse jovem, dessa criança, fazendo com que ela venha, Senhor, cometer, Senhor, vários erros, Senhor, que vem trazer desgosto de seus pais, sejam eliminados em nome de Jesus. E que eles venham, Senhor, ter um entendimento da palavra, da tua palavra. Que os pais possam aprender mais de ti, Senhor, e passar para os seus filhos. Que seus filhos possam assimilar aquilo que está sendo ensinado através da doutrina da tua santa palavra. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe a todos. Uma boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Guto Vitória de Conceição de Jacuí, Bahia. Sou esse humilde servo do Senhor Jesus. Eu gosto, não sou verdadeiro é só Jesus. Procuro ser cada dia correto, procuro me corrigir dos meus erros, porque todos nós pecamos por obras, palavras e pensamentos. Tem muitos que se acham santos, querem ser melhor do que os outros. Eu estou aqui em uma humilde casa, em uma humilde cozinha. Eu tenho uma vida abençoada, porque eu tenho o Senhor na minha vida. E assim vou vivendo e falando daquilo que Deus tem nos passado. Amém? A paz do Senhor a todos. Uma boa tarde.